Graça e paz, irmãos. Estamos muito felizes de estarmos aqui, mais esse culto da família. Nessa noite nós queremos falar sobre o tema livre para louvar. Você pode dizer que estranho esse tema livre para louvar, um culto dia da família, né? Mas Deus tem algo a falar ao seu coração nessa noite. Eu vou falar nessa noite em cima de 3 textos. 3 pequenos textos, mas eu queria que você estivesse acompanhando comigo. Vou fazer a leitura dos 3 logo no início, afinal são pequenos, e depois os irmãos vão acompanhando comigo e acompanhando também na projeção. Eu queria convidá-lo para abrir sua Bíblia ou acompanhar na projeção, Gênesis 50, versículo 19 e 20. Gênesis 50, versículo 19 e 20, primeiro livro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 50, 19 e 20. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Agora eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar na projeção, Romanos capítulo 8, versículo 28. É um texto bem conhecido dos irmãos. Romanos 8, 28 diz assim a palavra de Deus: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o último texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Diz assim a palavra do Senhor: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Queridos, eu queria iniciar fazendo uma pergunta: por que coisas ruins acontecem? Por que será que coisas ruins acontecem? Eu acho que esse é um dos questionamentos que mais foram feitos na história da humanidade. Nós temos dentro de nós aquele desejo por justiça, temos dentro de nós um desejo de ver as coisas boas acontecendo. E quando a gente vê coisas ruins acontecendo, geralmente ficamos angustiados, tristes, principalmente se essas coisas ruins estiverem acontecendo conosco. Então, por que coisas ruins acontecem? Por que o inocente sofre? Porque na maioria das vezes nós não somos entendidos. Por que passamos por sofrimentos aqui na terra? Por que temos que chorar tantas vezes? Parece que nos últimos tempos um pouco mais. Porque Deus, sendo totalmente bom, permite que coisas ruins aconteçam. Você está passando por algo ruim que tem lhe deixado triste? Você tem se sentido injustiçado? Você tem se sentido incompreendido? Eu queria dizer que Deus lhe trouxe aqui nesta noite e Ele quer falar ao seu coração. O primeiro texto que nós lemos, que é Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20... para responder todas essas perguntas, você poderia de uma forma bem simples dizer: tudo isso acontece porque o homem pecou. É verdade, todo mundo sabe disso. Nós sabemos conscientemente. Mas quando o sofrimento bate na nossa porta, parece que a gente fica com mais dúvidas do que nós tínhamos antes. No caso desse texto que nós lemos, fala de um jovem chamado José. Eu acho que a maioria das pessoas já ouviram falar de José, já teve filmes, seriado na televisão sobre a vida deste homem. Mas alguns fatos às vezes ficam despercebidos sobre a vida de José. Eu não sei se vocês conhecem bem a história.
Antes da história de José, teve a história dos pais de José. O pai de José era Jacó e a sua mãe era, quem sabe? Quem era, amados irmãos? Rebeca? Raquel. Rebeca era a mãe dele, não é? Então, veja só. Antes de chegar na história de José, houve a história dos pais de José, que foi a história de Jacó, que a maioria conhece, e também de Raquel. Todo mundo sabe daquela história bem complicada de Jacó, que enganou o pai, saiu fugido, amaldiçoado pelo irmão, dizendo que ia matar. Quando ele chega na cidade dos seus avós, podemos dizer assim, ele, por parte de mãe, ele encontra sua prima e se apaixona por ela. Era Raquel. Ela era uma pastora de ovelhas. A Bíblia diz que ela era linda, formosa, maravilhosa. Ele se apaixona por ela. Só que o pai dela tinha 2 irmãos, tinha mais ela e mais outra irmã. E a irmã era mais velha e parece que não era tão formosa quanto Raquel. Mas ele se apaixonou de cara por ela. Não tinha 1 centavo no bolso. E ele diz, eu trabalho 7 anos pela vida dela. Trabalhou 7 anos sem ganhar nada. Só comida e nada mais. Quando foi casar com a mulher, o pai dela, que já era mais enganador do que Jacó. E tudo que a gente semeia, a gente colhe. Né? E ele colhe. Quando ele acorda no outro dia, ele está casado com Leia, a irmã mais velha. Ele corre e vai reclamar com o sogro diz, é porque aqui a gente tem um costume, não dá as filhas mais velhas antes, a nova antes das mais velhas. Só que ele podia ter dito isso antes, né? Ele era realmente um enganador, tal qual Jacó. E ele disse, tudo bem, trabalho mais 7 anos que eu dou Raquel. Para encurtar a história, ele trabalhou 14 anos por aquela mulher que amava, sem ganhar nada, só a comida, né? Então agora ele tinha 2 mulheres, mas a mulher do coração, que fazia bater o coração dele, era Raquel. Essa era a mãe de José. Ela era estéril, ela passou muitos e muitos anos sem ter filho. Ela chorava, ela esperneava, mas não teve jeito. A irmã dela, que não era a preferida, foi a que foi dando filhos e mais filhos e mais filhos e mais filhos para Jacó. Diz que Deus viu a humilhação de Raquel e resolveu abrir a sua madre. E de forma milagrosa vem José. José, que significa, é como se dissesse assim, eu quero mais, eu quero o dobro, eu quero mais outro tanto. E José parece que era assim, onde ele botava a mão, tudo se multiplicava. Então esse menino tinha uma história dos seus pais, uma história de amor. Ele foi um filho muito esperado, porque imagine a alegria de Jacó, quando teve a sua mulher, a mulher do coração, a amada, deu para ele um filho. Então ele era realmente um filho amado, preferido pelo seu pai. Ele também era invejado pelos irmãos, porque o pessoal inclusive disse, quando você tem filho mais velho, aí às vezes o pai e a mãe ficam um pouco mais assim para avós, né? Mais amorosos, mais cuidadosos, se preocupam mais, porque é mais velho, tem a cabeça mais amadurecida. E aconteceu isso com ele. Primeiro porque ele era o filho amado da sua amada, né? E também porque ele já era bem mais velho, era o último filho que ele teve depois que veio Benjamim, quando a sua esposa do coração, amada, querida, morreu. Então ele perdeu a mãe muito cedo, provavelmente ainda criança, porque naquela época não demorava 1, 2, a gente imagina assim, 1, 2, 3, 4 anos para ter filho. Não, era 1 ano, depois tinha um outro. A diferença dos irmãos era tudo de 1 ano para outro, no máximo estourando 2 anos. Então quando José perdeu sua mãe, ele ficou sem mãe muito novinho, provavelmente com 2 anos ou 3 anos no máximo estourando. Então, talvez o pai quisesse compensar também a falta da mãe e deu tanto amor e carinho para ele. O amor do seu pai era grande e Deus também o amou. Deus conhece o coração e ele conheceu José e escolheu dos 12 irmãos, ele escolheu José para revelar a sua vontade, revelar os seus planos e para, através da vida dele, fazer algo grandioso com aquele povo. Então Deus se revela para aquele rapaz. Ele é um jovem,
ainda adolescente, ele tem um sonho, e no sonho o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Os feixes dos irmãos, né, se curvavam diante dele. E os irmãos vão ficando com mais raiva, mais inveja dele do que tinham. Um dia seu pai manda ele procurar os irmãos que estavam demorando muito, eram pastores de ovelha, e quando ele vai, obediente ao seu pai, porque ele não aguentava injustiça, os irmãos dele, tanto por parte de mãe, porque tinha outros irmãos que eram tipo da concubina, andavam fazendo coisas erradas, e José dizia mesmo. Aí José estava assim, em baixa com os irmãos dele. E quando ele vai procurar, eles, lá vem o sonhador. Primeira coisa que eles fazem é tirar a capa dele, uma capa que o pai tinha dado, joga José dentro de um poço e vendem José como escravo. Só que José sofre muito. Imagine, você era um filho preferido de papai, de repente ser vendido como escravo para uma outra terra, ter que aprender outra língua, mas ele fica firme, porque ele começa a trabalhar para aquele homem que comprou, e ele começa a prosperar, aquele homem Potifar. Ele prospera, porque a boa mão de Deus estava sobre José. Quando José já estava um rapaz feito, bonitão, corado, todo malhadão, porque trabalhava muito, a mulher do patrão dele, né, bota os olhos nele e tenta se deitar de todo jeito com ele. Ele não quer, porque ele diz: longe de mim pecar contra o meu Deus. Mas aquela mulher, quando vê que não consegue, ela levanta o falso contra ele, como se ele que tivesse tentado ir atrás dela, e ele é jogado no calabouço. Amados, vendido como escravo aos 17 anos, mesmo assim Deus o fez prosperar. Novamente injustiçado, agora na prisão. Na prisão ele encontra dois homens, o copeiro e o padeiro, e ele interpreta os sonhos que aqueles homens tiveram. E ele diz: olha, lembra-te de mim quando estiver diante do rei. Mas novamente ele é esquecido. Já se passa mais de 2 anos. Somente aos 30 anos de idade ele se torna autoridade no Egito. De menino adolescente a 30 anos, quando ele é feito rei do Egito. Deus é maravilhoso, e era o Deus daquele rapaz. E eu queria dizer que José nunca deixou de confiar e obedecer a Deus. Apesar dessa vida tão terrível que ele teve. Porque o tempo é pouco, não dá para discorrer todo o sofrimento de José, o que ele viveu e o que ele passou. Mas ele jamais deixou de confiar em Deus. Primeiro, porque Deus, ele é todo poderoso e soberano. Queridos, nada pega Deus de surpresa. José poderia dizer assim: como é que Deus pode fazer uma coisa dessa comigo? Ele me dá um sonho, eu apenas falo para o pessoal o sonho, e eu não tenho culpa se meu pai me ama, se a história do meu pai e minha mãe era uma história de amor romântica, linda, maravilhosa, e os meus irmãos querem porque querem me matar, e eles queriam matá-lo mesmo. Mas decidiram vender como escravo para uma caravana que ia passando. Ele poderia pensar tudo isso. Ele sofreu, ele chorou, ele aprendeu na dor, mas ele continuou confiando no seu Deus. Ele confiou e ele continuou obedecendo quando aquela mulher, que era uma mulher provavelmente muito linda, muito bonita, ela começa a tentá-lo. Ele poderia muito bem ter caído naquela tentação e ter dito assim: rapaz, eu não somente vou trabalhar para o homem, mas vou aproveitar a mulher dele também. Mas ele disse: longe de mim pecar contra o meu Deus. Quantas pessoas se revoltam contra Deus por bem menos do que José sofreu e passou. Tirado do seu pai querido, da sua casa, onde ele era honrado, para se tornar um escravo. Mas ele continuou obedecendo e confiando em Deus. Olha, queridos, até mesmo, eu queria dizer que Deus, ele é soberano, ele é o poderoso, e que até mesmo o diabo, ele obedece a Deus, se Deus mandar. O diabo, ele não é nada mais, nada menos que um cão preso pela coleira. Ele só vai até onde Deus permitir. Quando Jó, aconteceu tudo aquilo com Jó, é porque Deus permitiu.
Ele sabia que Jó iria suportar e iria poder ter uma revelação dele de dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus diz assim: vá, mas não tire a vida dele. Ele permitiu que ele fizesse tudo aquilo com ele, porque ele também estava tratando com Jó. José, aconteceu a mesma coisa. Olha, uma vez eu ouvi a história de uma mulher que estava passando uma necessidade muito grande, e era uma serva do Senhor, e ela viu um programa de rádio, e ela ligou e disse assim: olha, eu estou passando necessidade, se alguém quiser trazer uma cesta, alguma coisa para mim, eu quero dizer que eu sei que Deus vai mandar, porque eu confio em Deus. E ela deu a sua declaração de fé ali no rádio, no ar. E então um homem que estava dirigindo o carro, que era ateu, ele disse: eu vou tirar uma onda com essa mulher. Ele mandou fazer uma feira grande, não foi de um carrinho não, foi logo 2. E pagou um rapaz para ir deixar na casa dela. E ele disse: olha, quando a mulher perguntar quem foi que mandou, você diga que foi o diabo. Porque ele queria que a fé dela fosse esmorecida. E aquela mulher recebeu: glória a Deus, o Senhor é fiel, bota aqui dentro de casa, meu filho. E o rapaz colocou a feira toda lá para... E quando, Deus abençoe, obrigado. Ele disse: só não vai perguntar quem foi que mandou, não. Ela disse: meu filho, não vou perguntar não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aí o rapaz saiu lá para dizer para aquele homem essa história, né? Dizer para ele que ela não tinha perguntado, porque ela tinha confiança que era de Deus. Amados, hoje os textos que nós lemos hoje à noite, né, que colocados pelo nosso irmão Romildo, diz: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Quando estou cercado de perigo, tu me dás segurança. E eu trazendo para o contexto de José, parece que eu estou vendo ou ouvindo José falando esses textos como se fosse ele. A tua força me protege. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Amados, José confiou. E Deus, Ele não perdeu o controle da vida de José. Apenas Ele estava usando os irmãos de José para cumprir com o seu propósito. Para cumprir o sonho que Ele havia dado a José, quando José ainda era uma criança, um menino, um adolescente. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Jamais esqueça isso. O problema é que nós não entendemos a vontade de Deus, porque os planos do Senhor são muito maiores que os nossos. Os seus caminhos são insondáveis. Na hora da luta, da dificuldade, lembre-se, diga como Jeremias: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga a palavra do Senhor à sua mente, porque os planos do Senhor se cumprirão em sua vida, porque a vontade do Senhor permanece para sempre. Segundo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto diz assim, Romanos 8:28, Iagonara. O texto diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Coloquei nessa versão, tem a outra versão mais conhecida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Enquanto as coisas estavam acontecendo, parece que desmoronando na vida de José, ele tinha todas as razões, podemos dizer, para desacreditar, para blasfemar, para murmurar. Mas ele sabia o Deus que ele cria, em quem ele tinha colocado a sua confiança. E Deus faz com que toda aquela situação se transforme para o seu bem. Mas demorou tanto, né? De 17 anos até 30 anos. É muito tempo. Mas ele confiou,
ele esperou. Ele confiou e esperou. A nossa mente, amados, é finita. Não dá para entender a mente de Deus. Lá em Romanos diz: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro. Não somente nós podemos atribuir a Deus em relação à nossa vida as coisas que nos fazem sorrir, mas muitas vezes as coisas que nos fazem chorar, as coisas que nos incomodam. Olha, queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é soberano. Ele não perdeu o controle da sua vida. Eu estava ouvindo a mensagem da missionária de Meia, que ela estava dizendo que pipa que sobe é aquela que vem para cima dela com o vento contrário. Quem aqui já soltou pipa sabe disso. Se o vento tiver contrário à pipa, ela sobe. Ela diz: as tribulações, as dificuldades, talvez seja esse vento contrário à sua vida, mas saiba que o Senhor não perdeu o controle não, Ele está segurando a linha. Ele está segurando a sua vida. Ele vai fazer com que todas as coisas, queridos, são todas. Essa palavra todas não tem exceção. Ele vai fazer com que todas as coisas concorram, contribuam para o seu bem. Por isso que nós devemos dizer aqui como salmista: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Se você crê que o Senhor é todo poderoso e o soberano, você vai descansar e vai confiar, porque o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Eu li uma vez a história de um náufrago que ele perdeu tudo. Ele estava sozinho numa ilha deserta, mas ganhou a vida. Parecida até aquela história do filme, né? O naufrágio é o náufrago, né? E ele estava ali tentando se virar e passaram muitos anos. Ele conseguiu fazer uma casa, uma cabana, com muitas dificuldades. E ele todos os dias ele reclamava: Senhor, não vem um barco, por que eu estou vivo? Por que eu estou aqui? E um dia, quando ele estava nessa murmuração toda, já anoiteceu, ele viu um clarão nas suas costas, e quando ele olha para trás, a sua cabana pegou fogo. Aí ele disse: Senhor, tu não me ama mesmo. Eu, além de estar numa ilha deserta, ser um náufrago, a cabanazinha que eu tinha para poder me abrigar, para poder ficar longe das feras, dos bichos e dos perigos daqui, o Senhor permite que minha cabana seja queimada. E ele chora. Porque às vezes o que a gente faz é igual a criança: chorar diante do Senhor, ou muitas vezes murmurando, que é o pior. E aquele homem, de repente ele escuta um barulho, porque já era noite fechada. Ele escuta um barulho de remos, e aquele barulho vai aumentando. De repente um barco chega ali na praia. E ele diz: como vocês me encontraram? E aqueles marinheiros disseram: com o tamanho da fogueira que você fez, a gente estava em alto mar e a gente viu fogo. Então disse: tem gente ali, vamos lá buscar. Ele não tinha feito, Deus tinha feito para lhe livrar. Esse é o nosso Deus. Ele tem todas as circunstâncias em suas mãos. Nós precisamos crer no que diz a sua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por último, o nosso último texto: por isso nós somos convocados a louvar. 1 Tessalonicenses diz: bendito seja o Deus e Pai de nós... Não, Tessalonicenses, é lá do começo, pode deixar. Que diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Queridos, somos convocados para louvar. Agora eu queria voltar um pouquinho para José. Por que José estava livre? Por que o tema da mensagem é livre para louvar? Porque se você não estiver livre da amargura, se você não estiver livre do ressentimento, se você estiver guardando mágoas no seu coração, se você buscar vingança, você está preso e jamais livre para louvar. José, ele pôde louvar a Deus livremente. Quando o seu primeiro filho nasceu, ele coloca o nome daquele menino, Manassés, porque ele diz que na terra da angústia o Senhor fez crescer.
Ele nunca se esqueceu de Deus. E por isso ele estava livre. E eu queria perguntar, você está livre para louvar ao Senhor? Deus nos chama para louvá-lo sempre, em qualquer circunstância, pois nós temos uma esperança viva. Eu nem sabia que ia estar esse texto aqui no boletim. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Isso é uma declaração de fé. E o Senhor deseja ouvir da sua boca isso quando vier a luta e a dificuldade. Você deve lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso você deve louvar o seu nome. Louvar sem cessar. Em tudo dá graça. Por isso, amados, nós precisamos entender que Deus está no controle, que Ele é o soberano. Ele faz com que todas as coisas cooperem para nosso bem. E eu queria ler com vocês esse texto da palavra de Deus, antes de terminar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 9. Escutem bem direitinho, leiam aí no seu pensamento comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Você não tem uma esperança morta. O mundo não sabe no que crer. O mundo está andando a esmo. Mas nós temos uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Se os seus olhos protegem a menina dos seus olhos, imagine Deus que tem todo o poder e nada está longe do seu controle. Prestes a ser revelada no último tempo, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. José não tinha essa palavra que podia confortar o coração dele, não. Nem os salmos haviam ainda sido escritos, mas ele creu em seu Deus, ele confiou, e parecia que ele já tinha lido todos esses textos que nós lemos nesta noite. Nós fomos criados, amados, para o louvor da glória de Deus, e nós precisamos confiar, porque o louvor brota de um coração que confia, o louvor brota de um coração agradecido. José para nós é um exemplo. Ele sabia depender de Deus, ele confiava nele porque o amava. E ele sabia que Deus o amava também. Você tem certeza do amor de Deus? Você sabia que Deus lhe ama? Olhe para trás, veja quantas vezes, procure ver as vezes que Ele lhe deu livramento. Olha, a maior prova de amor foi dando seu filho Jesus, e você já o aceitou. Se você o aceitou, você tem uma alegria indivisível, que é a alegria da salvação da sua alma. Creia, confie no Senhor. José era um homem livre, livre da amargura, do ressentimento, da vingança. Ele era livre para amar, e ele era livre para ver as coisas de Deus. Pode passar um pouquinho mais para frente. Ele era livre. E ele era livre para ver as coisas que Deus estava realizando na sua vida. Pode passar mais uma. José era um homem livre para ver a vontade de Deus, para ver os planos de Deus. Quando, por exemplo, ele estava sendo vendido pelos seus irmãos, ele era livre para saber que não estava sozinho.
Quando ele estava sendo torturado, aquela mulher estava indo ao seu alcance, ele era livre para dizer não. E mesmo sendo preso, confiar em Deus que tudo pode. Porque se eu estivesse no lugar de José, eu não queria nunca mais nem ouvir falar em sonho. E José está lá na prisão. Tem 2 homens falando do sonho que tinha tido de noite. E ele, no lugar de dizer, eu não quero mais nem saber dessa história, ele vai para perto e diz, eu escutei que vocês tiveram um sonho. E ele disse, você sabe interpretar. Ele disse, ao Senhor pertence as interpretações do sonho. Vai escutar a história e dar a interpretação do sonho. Amados, esse homem é um exemplo. Ele estava dentro de uma prisão, mas ele dá toda a honra e toda a glória ao Senhor. E ele podia dizer assim, essa é a minha última cartada com Deus, porque já que ele me revelou esse sonho, eu agora vou pedir, olha, tu lembra de mim quando chegar perto do rei, não esqueça de mim. O copeiro ficou tão alegre porque foi solto e voltou para servir o rei, esqueceu de José. Mas não é porque ele apenas esqueceu, é porque Deus tem o controle do tempo. José tinha que subir ao trono na hora e no momento que ele estaria preparado, e que o tempo também estava preparado para acontecer todas aquelas coisas. Os 7 anos de abundância e depois os 7 anos de seca e de fome. José é um exemplo. Ele era livre, mesmo diante de todas essas situações, ele era livre para adorar. E eu queria ler a letra de uma música que diz assim, louve, sempre louve, de Cassiane. Louve e exalte ao Senhor. Louve, louve mais, louve sempre, vencerás. Enquanto você louva, Deus te livra da prisão. Enquanto você louva, o inimigo cai ao chão. Cadeias se abrirão, multidões se renderão. Não olhe o teu problema e não pare de louvar. Louve, sempre louve, louve, exalte ao Senhor. Então louve, louve mais, louve sempre, vencerás. Louve, exalte, adore, erga a voz e ofereça honra e glória para aquele que te livra da fornalha. Ele é aquele que te guarda até na cova dos leões e abençoa a tua vida. Ele acalma a tempestade. Então louve, sempre louve, louve, exalte ao Senhor. Louve, 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 louve ao Senhor, louve sempre mais, louve, louve, porque você foi criado para o louvor da glória de Deus. Paulo sabia disso quando estava na prisão com Silas, depois de levar 40 açoites, ele está preso mãos e pés, à meia-noite, quando latejava aqueles vergões, talvez com a mistura do sangue, da areia, de ser arrastado, talvez já estava inflamando, mas ele louva ao Senhor, e o louvor invadiu os céus, e aquela prisão tremeu com a presença de Deus naquele lugar. Nós somos espetáculo para os homens e para os anjos. A Bíblia diz que nós estamos sendo rodeados por nuvem de testemunhas. Qual testemunho que você vai deixar para aqueles que estão ao seu redor, para a sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho? Qual testemunho que você vai dar? Eu queria dizer para você, queridos, que os sonhos de Deus, como diz Nani Azevedo, são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu possa ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor para os seus. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível acontecer. O impossível Deus vai fazer. Vai fazer porque todas as coisas Ele vai fazer com que coopere para o bem daqueles que o amam. E porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. E quando estamos louvando, os planos do Senhor acontecem em nossa vida. Eu queria dizer que você foi criado para o louvor da glória de Deus. E quando você louva,
o Senhor lhe dá a verdadeira vitória, a verdadeira liberdade e a alegria, como Ele deu para Paulo e Silas na prisão. Por isso, confie e louve. Obedeça e louve. Creia e louve. Espere, louve. Adore, louve. Porque o Senhor é digno e Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle do mundo. Ele é o soberano. Ele continua sendo o Senhor da história. E aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, porque Ele é Deus. Que você, em nome de Jesus, você creia. E lembre-se desse texto. Eu queria ler novamente o Salmo 62, versículo 1 e 2. Que tem no boletim. Diz: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. José era livre para louvar. Você está livre? Livre de ressentimento, livre de mágoas, livre de desejo de vingança, livre de falar mal dos outros. O seu coração está livre. O Senhor quer fazer uma obra grande na sua vida. Deixe seu coração ficar livre como estava o de José. E você vai ver a boa mão de Deus sobre a sua vida. Baixe sua cabeça. Eu queria pedir que Romildo viesse aqui. Romildo, se você souber essa música, Os Sonhos de Deus, tu pode tocar. Eu acho que muita gente é antiga, né? Acho que muita gente pelo menos já ouviu. E eu queria orar com você. Se você está nessa hora precisando de uma oração, você tem se sentido não como aquele bonequinho que eu coloquei assim, ó, livre. Você está se sentindo preso. Você está se sentindo preso pelas circunstâncias. Amados, nenhuma circunstância pode nos prender. Porque nós temos o Todo-Poderoso. E Ele agindo, ninguém pode impedir. Mas se você estiver se sentindo preso, peça a Deus nessa hora: Senhor, eu quero ser liberto como José. Depois daquele rapaz passar tudo aquilo, aí ele olha para os irmãos e diz assim: não foram vocês que me venderam. Deus apenas usou vocês. Vocês fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Era um homem livre e ainda diz: não tenham medo, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar da família de todos vocês. Porque o seu coração era livre para adorar, livre para louvar, livre para confiar, livre para esperar no seu Deus. Que Ele nos abençoe. Pai, nesta hora o teu povo está falando contigo. Eu não conheço a oração de nenhum. Eu não sei o que se passa na mente do teu povo. Mas uma coisa eu sei, Senhor, é que tu sabes. Porque a palavra nem chegou à nossa boca e tu já conhece tão bem. Obrigada, Senhor, porque tu tens sonhos para a nossa vida. E os teus sonhos jamais se frustrarão. Não os nossos sonhos, não os nossos planos, mas os teus sonhos e os teus planos, que são tão maiores do que os nossos. Queremos declarar para ti, Senhor, a nossa confiança. Queremos te dizer que não entendemos muitas circunstâncias que estão a nos atropelar, estão ao nosso redor. O mar tem se levantado tão forte, as crises, as dificuldades. Mas nesta noite queremos declarar: Senhor, nós acreditamos em ti. Nós acreditamos em tua palavra. E acreditamos que tu és o soberano. E que tu estás com o controle da nossa vida em tuas mãos. Nós não fomos levados pelo vento, mas o Senhor está nos segurando para um propósito maior, para a glória e a honra do teu santo nome. É no poderoso, santo e majestoso nome do teu Filho Jesus que oramos, rogando que o Senhor esteja libertando corações nesta noite. Liberta, Senhor, liberta para que eles livres possam crer e te adorar. É no nome santo e poderoso do teu amado Filho Jesus que nós oramos desde já agradecidos. Amém e amém.